para gravar essa conversa, eu queria dizer que se todos os políticos do Brasil, ou quizás do mundo, tivesse a disposição de fazer um almoço como eu fiz agora com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, para tentar pautar as coisas de interesse do país, se o Conselho de Segurança da ONU se reunisse para pautar o fim das guerras e tivesse a disposição e a boa vontade que eu encontrei do companheiro Hugo e do companheiro Alcolumbre, o mundo viveria muito mais tranquilo. Esse almoço, eu pedi ao companheiro Alcolumbre e ao companheiro Hugo que viesse à minha casa nesse momento em que o Senado vai ter um tempo de votação muito curto, e a Câmara também, porque depois entra no processo eleitoral, para a gente definir as coisas que são importantes estarem na pauta, sabe, da votação no Senado e na Câmara. Primeiro, a taxa das blusinhas, que tira, sabe, a cobrança de uma taxa das pessoas que gastam R$50 em produtos, sabe, comprado pela internet. Segundo, os minerais críticos e as terras raras têm um projeto que já foi aprovado pela Câmara e um projeto que foi aprovado com mais de 400 votos favoráveis e está no Senado. E eu pedi ao presidente Alcolumbre para colocar também na pauta de votação. Terceiro, a escala 6x1, sabe, também que é uma coisa de muito interesse da sociedade brasileira, pelo menos da ampla maioria de trabalhadores que trabalham 6 dias e só tem um para descansar. O fim da escala 6x1 será uma coisa muito importante para o Brasil, eu diria para as mulheres que trabalham e para os homens que trabalham, porque vão ter mais tempo de cuidar dos seus. A questão da PEC da segurança. A hora que o Senado votar a PEC da segurança, eu imediatamente vou criar o Ministério da Segurança Pública e discutir um orçamento para que a gente possa definitivamente, pactuando com os estados e com municípios, que tipo de segurança que a gente vai querer nesse país e qual é o papel de cada ente federado. Por isso é importante que a PEC seja aprovada. E, por último, um projeto de lei que está no Senado, se não falha a memória, que é o REDATA, que é a possibilidade de fazermos aqui no Brasil alguns data centers que estão querendo vir para cá. Nós temos as condições de atender os interesses das empresas e, portanto, sabe, a gente pode ter uma vultosa entrada de dinheiro para construir data center aqui no Brasil. O essencial que eles querem é energia que nós temos e temos possibilidade de produzir muita energia renovável, sobretudo. E eu fiquei muito feliz porque tanto o companheiro Alcolumbre, sabe, decidiu colocar esses temas na pauta de votação, como o companheiro Hugo também. Então eu passo a palavra para o presidente da Câmara, depois falo o presidente do Senado. E eu dei um bom almoço para eles. Boa tarde, imprensa brasileira, todos que nos acompanham. Boa tarde aqui ao presidente Davi, meu querido amigo e irmão. Boa tarde, o presidente Lula. Tivemos um almoço, presidente, muito produtivo. Agradecer ao senhor a oportunidade de mais uma vez estar aqui conversando sobre temas de interesse da população brasileira, de interesse do nosso país, e mais feliz ainda com o resultado da reunião. O resultado foi extremamente positivo. Nós vamos ter esses temas, muitos deles que já foram aprovados na Câmara, agora tramitando e sendo colocados em votação no Senado. Cumprimentar o presidente Davi pelo seu espírito público e a sua capacidade sempre de entender aquilo que é importante para o nosso país. E falando especificamente daquilo que é pauta da Câmara dos Deputados, é dizer que vamos agora, em comum acordo, eu e o presidente Davi, instalar a comissão mista que trata
da medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas o mais rápido possível, para que a comissão possa concluir o seu trabalho. É uma comissão que terá a presidência indicada pela Câmara e a relatoria indicada pelo Senado, com a finalidade de aproveitarmos a janela do esforço concentrado da próxima semana para aprovarmos no plenário da Câmara, e em seguida o Senado também terá a oportunidade de apreciar, já que essa medida provisória vence no meio do mês de setembro e nós precisamos ter antes disso a sua apreciação. Então é uma vitória não só das pessoas que mais precisam do Brasil, que compram através dessas plataformas, compras de até $50, são hoje o grande volume de compras do país, e também dizer, presidente, que muitas indústrias brasileiras fornecem para essas plataformas. É uma falácia dizer que esses produtos são, em sua totalidade, importados. Na verdade, a grande maioria dos produtos vendidos por essas plataformas são produzidos por empresas brasileiras. Apenas aquilo que não é produzido aqui é que é importado. Então, é realmente uma medida que vai ser importante para a nossa economia, garantindo a manutenção dessa medida provisória que o senhor já editou. E mais feliz ainda de ver essas matérias que passaram na Câmara, como a PEC da segurança, a PEC do fim da escala 6x1, o projeto dos minerais críticos, que é um projeto estratégico para o país, de soberania nacional, e também o REDATA, que além do ponto de vista dos investimentos que o Brasil irá receber, nós teremos, presidente Davi, a condição também de armazenar os dados da população brasileira aqui em nosso país, não mais dependendo de outros países. Então, muito feliz com o resultado, parabenizar o presidente Lula por liderar essa agenda e dizer que é isso que o Brasil precisa, de diálogo, de cooperação e de trabalho conjunto entre o Congresso e o Poder Executivo para podermos aqui tratar de pautas que interessam à população brasileira. Muito obrigado. Passa a palavra para o Alcolumbre. Passar a palavra agora para o meu amigo, irmão, presidente do Senado Federal, presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Difícil. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de iniciar, presidente Lula e presidente Hugo Mota, exaltando a oportunidade de nos reencontrarmos na tarde de hoje, de uma quarta-feira, onde, a convite do presidente da República, estamos aqui para conversarmos do ponto de vista institucional em relação às agendas importantes de país que precisam da discussão e da deliberação do Poder Legislativo brasileiro. Então, eu queria iniciar esse meu pronunciamento exaltando a possibilidade das instituições democráticas republicanas terem a capacidade de dialogar em relação aos temas importantes do nosso país. Dito isso, quero agradecer o convite, quero registrar a relação institucional de carinho, de amizade, de afeto com o presidente da Câmara dos Deputados, meu colega parlamentar, deputado federal Hugo Mota, que tem liderado a agenda da Câmara dos Deputados com os nossos colegas deputados e deputadas do Brasil, e que tem mantido uma relação, Hugo, de muita sinceridade, de cordialidade e de clareza nas agendas que são discutidas no Congresso Nacional Brasileiro. É preciso exaltar a nossa relação, e faço isso na condição de presidente do Senado, mas também de presidente do Congresso Nacional, de exaltar o papel de diálogo, de entendimento, de conciliação que o presidente Hugo Mota exerce na Câmara dos Deputados, na liderança enquanto presidente da Câmara. Também, ao mesmo tempo, aproveitar, presidente Lula, para dizer que a relação construída entre o Poder Executivo, mas muito especialmente a nossa relação minha e do Hugo Mota com o senhor enquanto presidente do Brasil, ela tem dado muitos frutos
positivos ao povo brasileiro. Porque nós temos a capacidade de, com o olhar, com a compreensão das nossas responsabilidades, aliás, do tamanho das nossas responsabilidades, de dar as soluções aos problemas que a sociedade espera de nós. Sem pensarmos em filiação partidária, sem pensarmos em posição ideológica, mas pensando no Brasil e nos nossos compromissos assumidos perante a sociedade brasileira enquanto líderes, chefes de poderes. Dizer, presidente, que foi um almoço, um encontro muito produtivo. Na verdade, o almoço foi apenas o pretexto para nós tratarmos de assuntos relevantíssimos para o Brasil, que importam sim à sociedade brasileira, que estejamos sempre dialogando e buscando soluções para a deliberação desses assuntos. E como o almoço foi um bom pretexto, eu quero lhe agradecer a oportunidade de estarmos aqui no Alvorada, fazendo essa conversa e ouvindo do presidente do Brasil, o chefe do Poder Executivo, quais são as demandas prioritárias, como disse no outro encontro que tivemos. E nós ouvimos aqui o que foi relatado pelo senhor, enquanto presidente, que foi relatado pelo presidente Hugo Mota, que faço menção novamente. São 5 temas importantes para o Brasil, que estão tramitando no Congresso Nacional. 2 deles, presidente, na semana passada, nós tomamos a decisão, a partir da nossa conversa, novamente, franca, de darmos o encaminhamento na tramitação de 2 propostas de emenda constitucional muito importantes para o Brasil e que merecem, sim, do debate, do diálogo, da discussão e da deliberação. E isso foi feito. Nós, juntamente com o presidente Otto Alencar, já está público, nós tomamos a decisão de encaminhar à comissão competente que trata de propostas de emendas constitucionais que tramitam no Senado, que é a CCJ, e eu quero fazer os meus agradecimentos ao presidente, senador Otto Alencar, que imediatamente após a nossa conversa, eu e o Otto conversamos longamente sobre o despacho das 2 PECs para a CCJ e combinamos com o presidente Otto Alencar o processo de discussão e deliberação destas matérias. E por se tratarem de propostas de emenda à nossa Constituição brasileira, tem todo um trâmite adequado, constitucional e regimental a se cumprir. Escolhemos, presidente, em conjunto, eu e o presidente Otto Alencar, não foi uma decisão única e exclusiva minha, 2 senadores da República que têm e reúnem toda a capacidade de compreender o que essas matérias importam para o Brasil. Senador Omar Aziz, relator da PEC do fim da escala 6x1, tem a compreensão da importância da matéria, me disse que já está construindo um relatório para ser apresentado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a matéria está tramitando dentro dos ditames adequados do regimento e da Constituição brasileira. E o senador Otto, mesmo na ausência do esforço concentrado, que será na semana que vem, 31, 1, 2, 3 e 4, mas que 3, 2 e 4 serão os dias de deliberação, já está tratando de acelerar o seu relatório com a sua compreensão, conversando com os colegas senadores, porque eu recebo informação todos os dias do relator, e avançando muito na apresentação do seu relatório. Isso é muito bom, porque a matéria está tramitando adequadamente a partir da solicitação feita pelo senhor presidente Lula. A PEC da segurança pública, que também é uma agenda prioritária do nosso país, e que bom que o presidente do nosso país tenha compreensão, e o parlamento também, que nós precisamos, a partir da votação dessa PEC, presidente, eu quero lhe cumprimentar pela iniciativa. A iniciativa de propor uma PEC da segurança que possa definitivamente esclarecer as atribuições dos entes subnacionais, municípios, estados e a União, naturalmente,
era necessária para que o Estado brasileiro pudesse propor a criação de um Ministério da Segurança. E sob a sua liderança, como presidente do Brasil, o senhor propõe claramente, há algum tempo, em todas as suas manifestações, o desejo de criar o Ministério da Segurança do Brasil, que nós, no Congresso, temos a clareza da necessidade urgente de termos não só o papel de cada ente, mas também temos recursos para fazermos os enfrentamentos, e tudo isso se consolidará na votação dessa PEC da segurança, que vai dar oportunidade, como o senhor mesmo já se comprometeu, de criar o Ministério da Segurança e que terá o apoio, digo já desde já, do Congresso Nacional, porque nós sabemos que isso é uma demanda da sociedade. O relator desta matéria é o senador Rogério Carvalho, que já me informou que está tratando da mesma maneira, estou lhe informando em primeira mão, já está tratando do seu relatório, para que na semana do esforço concentrado, também da mesma maneira como da PEC relatada pelo senador Omar, a gente possa, na CCJ, apreciar os relatórios apresentados pelos dois relatores escolhidos das duas matérias importantes que vão tramitar no Senado Federal. Vão tramitar não, já estão tramitando. Sobre os outros 3 assuntos, o mais urgente de todos, sabendo que todos são muito importantes. A Câmara dos Deputados já deliberou sobre terras raras e minerais críticos. A Câmara dos Deputados já deliberou sobre o REDATA, presidente. Está pendente de deliberação no Senado Federal. E nós temos um problema mais sério, que é em relação à medida provisória que trata da taxação, da medida provisória chamada medida provisória da taxação das blusinhas. E o senhor está absolutamente certo quando pede para a gente, no Congresso, Câmara e Senado, já que trata de uma medida provisória que daqui mais alguns dias vai caducar o prazo de vigência e a sociedade brasileira, milhões de brasileiros perderão o direito de comprar e adquirir produtos sem uma nova taxação. Quero lhe cumprimentar também, porque a coragem de editar uma medida provisória e de reconhecer que era importante termos essa isenção para a sociedade mais carente brasileira, e faço justiça aqui, porque fazer justiça é reconhecer movimentos importantes para a sociedade. No seu mesmo governo, presidente, em outra oportunidade, nós colocamos a taxação que era de 50 a 20. E agora o senhor reconhece e entende a necessidade disso quando edita uma medida provisória. Lhe parabenizar pela coragem. Era mais cômodo, talvez, presidente, ficar com a legislação da cobrança para que o Estado pudesse arrecadar. Mas me permita, sem a sua autorização, confidenciar que parte da conversa que o senhor teve conosco foi dizendo para a gente que não é justo uma pessoa que tem condições de viajar para o exterior, adquirir $2.000 de compra no exterior e não pagar nada de imposto. E não é justo um cidadão brasileiro humilde, isso saiu da boca do presidente do Brasil ainda há pouco, na conversa reservada, ter que pagar a taxa de 1%, ou de 20%, ou de 50%, em cima de uma compra de $50. Então, eu quero externar publicamente o apelo que o senhor fez, para registrar que a sensibilidade política do ser humano Lula é o que motiva todos nós a fazermos essa coletiva hoje, darmos prosseguimento a esta matéria. Informar, como foi dito pelo presidente Hugo Mota, que esta medida provisória vai ser deliberada na próxima semana do esforço concentrado. Essa medida provisória não vai caducar, essa medida provisória vai ser deliberada na comissão especial de medidas provisórias, que nós vamos instalar provavelmente na terça. Ela precisa ser deliberada na comissão, depois no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. Mas eu faço o compromisso, como foi feito pelo presidente Hugo Mota, com o senhor e com o Brasil e com as brasileiras e com os brasileiros que precisam dessa matéria em vigência, que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, no meio do processo eleitoral, nós vamos deliberar, encaminhar esta matéria para o senhor sancionar e ela virar lei para proteger milhões de brasileiros que usam desse instrumento para adquirir produtos muito baratos e terem qualidade de vida melhor. Sobre REDATA
e sobre terras raras e minerais críticos. Estas matérias estão deliberadas na Câmara há algum tempo. Elas, no caso do Redata, presidente, ela apenas não foi deliberada por um único motivo. É que, e eu externei isso publicamente, falo novamente, é que ela chegou no último dia a medida provisória para votar no Senado. E há uma inquietação, digamos assim, dos senadores, que muitas das vezes não tem tempo de apreciar uma matéria, de propor alterações. Isso é um dilema que nós estamos vivendo no Senado há muito tempo. E eu falei com o presidente Hugo, avisei as lideranças do governo, que como aquela medida provisória chegou no último dia, os senadores não estavam confortáveis de novo, mais uma vez, reiteradas vezes, votar uma matéria no último dia sem poder um senador colaborar. Esse foi o único motivo. Nós sabemos da importância da matéria, nós compreendemos a importância da matéria para os investimentos no Brasil, nós entendemos que isso dará segurança aos dados do Brasil estarem no Brasil, e eu quero me comprometer com o senhor e com o Brasil que, a partir do seu apelo, nós vamos colocar essa matéria na pauta para deliberação na Semana do Esforço Concentrado. E também, em relação a terras raras e minerais críticos, que a Câmara já deliberou, nós temos outro projeto tramitando no Senado Federal que trata do mesmo assunto. Então, há interesses divergentes de senadores que estão tratando outro assunto. E eu tenho a compreensão que nós precisamos, o Senado Federal, nos debruçarmos sobre a proposta que foi aprovada na Câmara, encaminhada pelo governo, porque é o governo brasileiro que sabe o que está passando hoje, inclusive em alguns estados do Brasil, do ponto de vista de outros países estarem vindo no Brasil comprar as nossas riquezas. Então, quando a gente falar de soberania, presidente, nós temos que falar da soberania na sua plenitude, não pode ser uma soberania em parte. E outros grupos internacionais e outros países estarem vindo no Brasil, já que nós não temos uma legislação clara para proteger, e é justamente essa que está tramitando no Senado, eu quero me comprometer com o senhor também, com o presidente Hugo Mota, que já deliberou essa matéria, que esta matéria estará pautada na semana que vem, e nós vamos fazer um esforço com todos os colegas senadores que desejam fazer algum tipo de alteração em relação a este assunto, sentar numa mesa, discutir o que é possível, o que não é possível. Mas uma coisa eu posso garantir ao Brasil, ao senhor e ao presidente Hugo Mota: nós vamos deliberar esta matéria que foram solicitadas hoje aqui novamente na Semana do Esforço Concentrado, porque esta é a última semana que teremos antes das eleições. Portanto, meus agradecimentos novamente institucionais pela oportunidade de estarmos aqui construindo prosperidade para o Brasil, segurança jurídica para o Brasil e soberania para os brasileiros. Muito obrigado. Você vê, quando vocês não bateram palma, eu bati palma sozinho, porque a decisão de hoje, tanto do Alcolumbre quanto do Hugo, é extremamente importante. O que está aprovado hoje, Alcolumbre e Hugo, é que quando... ninguém está pedindo que a gente não tenha divergência em algumas coisas. Duas pessoas sempre vão ter divergência. O que é importante é que a gente tenha a dimensão do que é mais importante, do que é principal e o que é prioritário. E votar essas coisas que vocês vão colocar na pauta para votar é uma prioridade do Brasil e uma prioridade do povo brasileiro, como a blusinha, como a escala 6x1, mas na questão da soberania, a questão do Redata e a questão dos minerais críticos são coisas extraordinariamente delicadas para o Brasil. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai continuar com os dados brasileiros sobre o povo brasileiro, os dados de você, da imprensa, ficar na mão de outras pessoas, senão dos brasileiros. Então, aprovar essas coisas, tanto o Redata, e o Redata é uma coisa importante porque a possibilidade de investimento no Brasil, segundo o ministro da Indústria e Comércio, pode chegar na casa dos 500 bilhões de reais, porque tem muita gente interessada na construção de Redata aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, sabe, a questão do minério crítico, que já tem muita gente estrangeira comprando aquilo que nós ainda nem regulamos. Então, se a gente não regular e definir
que essa riqueza mineral não é minha, não é do Alcolumbre, não é do Gumota, não é individualmente de ninguém e de nenhum empresário, e muito menos de outro país, que é uma riqueza do Brasil, e por ser do Brasil, a gente tem que garantir que essas coisas se transformem, sabe, numa coisa que faça o povo brasileiro sonhar de que a possibilidade que nós temos de garimpar, tratar e produzir coisas importantes nesse país é uma coisa sagrada para o futuro do nosso país. Portanto, companheiro Alcolumbre, obrigado. Portanto, Hugo, obrigado. Eu espero que vocês tenham a mesma capacidade de convencer os senadores e os deputados que vão votar que tiveram na reunião que nós tivemos juntos. Portanto, parabéns mais uma vez, parabéns, Hugo, e sorte ao Brasil e ao povo brasileiro. Muito bem.